Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para a nossa quarta aula da disciplina de refrigeração e ar-condicionado. O tema de hoje é psicrometria e conforto térmico, né? Vamos ver um pouquinho sobre esses dois. A gente vai iniciar pela parte de só um pouquinho de conforto térmico, né? Agora eu achei aqui. Então, conforto térmico, essa descrição aqui é dada pela Associação Americana, né? American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. Essa ASHRAE. Né? Essa é a definição que eles dão. Conforto térmico é o estado mental em que expressa a satisfação do homem com o ambiente térmico que o circunda. Né? Então a gente tem que estar em conforto com o ambiente. Para isso que a gente inventou vários dispositivos como ar-condicionado, né, o ventilador, para tentar atingir esse conforto térmico. Não é a única aplicação, como a gente já viu, tem aplicações industriais para a parte de condicionamento de ar, mas uma das aplicações é isso. Então, por isso que é importante ver esse tema. Né? A não satisfação, ela pode ser causada pelo desconforto do calor ou pelo frio. São as sensações, né? A gente vai ver que a temperatura não é a única coisa que influencia na sensação de calor ou de frio. A gente tem outros elementos, né, outras variáveis. Então, quando o balanço térmico não é estável, né, quando tem um gradiente de temperatura, né, a gente vai ter o calor produzido pelo corpo e o calor perdido para o ambiente. Mas, na verdade, a gente não quer o equilíbrio, né, térmico, né, porque o ambiente, se estivesse na mesma temperatura que a gente, é um dia muito quente, né, a gente está num desconforto térmico. A gente tem que ter, na verdade, uma taxa em que um regime permanente entre o que nosso metabolismo está produzindo e o que está perdendo para o ambiente, né? Para não ter uma geração, um acúmulo de energia térmica no nosso corpo que vai causar esse desconforto de calor. Ou não ter uma taxa de perda um pouco mais elevada que faça com que o nosso metabolismo tenha que ser acelerado para ter essa sensação de frio, né? Então a gente tem esse termo que é neutralidade térmica, no qual todo calor gerado pelo organismo através do metabolismo seja trocado em igual proporção para o ambiente. Então, muitas vezes ele vai refletir no conforto térmico, nessa neutralidade térmica, mas não necessariamente, porque eu posso ter uma condição de, por exemplo, de radiação não simétrica, né? Uma exposição não simétrica de radiação. Então, eu posso estar recebendo muita radiação na parte de cima do corpo, tá passando muito calor ali, frio na parte de baixo, assim, ou num lado e no outro do rosto, se eu estou com uma fogueira no lado, por exemplo, eu posso ter um balanço térmico geral, né? Mas não necessariamente eu vou ter essa sensação de conforto térmico, né? Então a gente vai ter aqui algumas variáveis, eu vou passar um pouquinho mais rápido a parte do conforto térmico, né? A parte de psicometria é um pouquinho mais complexa, então a gente vai tomar mais tempo ali. Eu tenho algumas variáveis humanas, como o metabolismo e a vestimenta. Então a gente tem essas siglas, né? O MET para metabolismo e o CLO para vestimentas. E a gente tem algumas variáveis ambientais que vão entrar em consideração nessa conta, né? Nessa análise de conforto térmico. Eu tenho a temperatura do ar, temperatura radiante, velocidade do ar e umidade relativa do ar. Isso impacta bastante. Então, às vezes, a gente tem a mesma temperatura em duas regiões, uma região mais seca, uma região mais úmida, e a gente tem uma sensação térmica completamente diferente das duas. Apesar de ser a mesma temperatura de bulbo seco, que a gente vai ver sobre isso. Mesma temperatura de bulbo seco nos dois ambientes, vai me dar uma sensação térmica muito diferente. E tem outras variáveis, né? A parte de idade, dependendo da idade, a nossa taxa de faixa, né, de conforto térmico é maior ou menor. Tem influências de raça, mas não só isso, é mais da região, né? Região, parte social, dos costumes, vão influenciar aqui também. Hábitos alimentares, altura, sexo, etc. Então, uma situação de conforto térmico para mim não é necessariamente a mesma situação de conforto térmico para vocês. Isso varia bastante pessoa para pessoa. O que a gente tem, né? A gente tem esses mecanismos termorreguladores, que são ativados quando a condição térmica do meio ultrapassam certas faixas de frio ou calor. Eles ativam
para tentar manter o nosso organismo numa certa temperatura, né? Então, a temperatura do corpo humano varia aqui de 35 a 37, né? Dependendo da pessoa, do metabolismo. E aqui são os mecanismos que a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, radiação, convecção pode ser natural, pode ser forçada, a parte de evaporação que afeta bastante, então é isso que a gente vai ver o conceito de temperatura de bulbo úmido nessa aula. A condução térmica, né? Pelo chão, se tem madeira ou se é piso, vai fazer bastante diferença, né? Em como a gente sente o nosso conforto térmico na parte do pé. E o metabolismo, né? Se eu estou fazendo um exercício, eu tenho, né, uma geração metabólica de calor mais alta. Então, eu preciso, para atingir o meu conforto térmico, geralmente eu vou querer uma temperatura um pouco mais baixa, né? Uma sala com ar-condicionado mais baixo. Em relação ao frio, a gente vai ter alguns mecanismos, né? Então, a gente vai ter a vasoconstrição periférica, para tentar não passar muito calor pela corrente sanguínea para fora aqui, né? Para as extremidades. Então, tem uma constrição das vasos sanguíneos. Eu vou ter a parte de atrito aqui, né? A minha pele ela vai ficar mais rugosa. Então, o atrito vai gerar calor para dentro. E eu vou ter um aumento da condição metabólica, para gerar mais calor, para tentar manter a temperatura. Instintivamente a gente faz isso, né? Reduz a nossa área de exposição. Então, vocês vão lembrar que uma esfera é o que eu tenho a maior quantidade de volume para a menor quantidade de área, né? Então, nosso instinto faz com que a gente se encolha numa forma esférica para reduzir a área de contato a área de troca térmica e aumentar o nosso volume, né? Para o mesmo volume, quer dizer. Mantendo o nosso volume, a gente reduz a nossa área de contato externo. Atritar, para gerar calor, né? Na aula da segunda lei, a gente comenta sobre o calórico, na teoria de Sadi-Carnot. E o conflito em relação ao atrito ser uma forma de geração de calórico inesgotável, né? Daí a primeira lei veio daqui. Eu tenho uma relação entre o trabalho mecânico do atrito das mãos e a geração de calor, né? Então eu tenho essa relação. Mecanismos culturais, a gente entra com a parte de roupa, né? Quanto mais roupa, eu vou me isolar termicamente do ambiente. E a parte de arquitetura, né? Eu posso botar uma lareira, ou me isolar do meio. Os iglus, né? Que eram construídos para isolar termicamente o meio interno do externo. Em relação ao calor, eu vou tentar fazer o contrário, né? Eu quero perder mais calor quando está muito quente. Então eu vou ter essa vasodilatação periférica, né? Eu quero trocar mais calor por aqui. E eu vou ter perdas de calor por convecção e radiação, né? O meu corpo ele tem uma temperatura termodinâmica, ele está emitindo radiação também para fora, né? A parte do suor, daí eu vou ter isso depende bastante desse conceito de temperatura de bulbo úmido, de umidade relativa, umidade absoluta do meu meio, que é o quanto que ele vai conseguir roubar de umidade de mim, do meu corpo, né, do meu suor, para esse processo de roubar a umidade, né, de evaporar a umidade que está no corpo. É um processo endotérmico, né, ele vai puxar calor meu, então ele vai me resfriar fazendo isso. E a redução do metabolismo, né? Eu vou ter alguns mecanismos instintivos, como por exemplo pular na água, né? A gente sabe que refresca, ficar na sombra, e culturais, que é a parte de ventilação e o próprio ar-condicionado, né? Aqui é um pouco sobre as temperaturas corporais. A gente tem quando está abaixo da temperatura neutra, né? Abaixo pode acontecer a vasoconstrição. Abaixo de 35 eu vou perder um pouco de eficiência, vamos dizer, habilidades. E abaixo de 31 é situação que, se manter por muito tempo, o meu corpo, né, é letal. Eu não estou dizendo aqui a temperatura ambiente, a temperatura do corpo, né? Aí a temperatura do corpo acima dessa temperatura, né, acontece a vasodilatação, para eu perder mais calor. Acima de 37 eu começo a suar. Acima de 39 eu perco também eficiência, né? E acima de 43 daí tem a condição letal, né? Aqui começa a ter aquela quebra das proteínas, né? Uma condição que é
perigosa, né? Febre muito alta acima disso é uma temperatura que tem que resfriar o corpo da pessoa imediatamente. Sobre o metabolismo, o que a gente tem, né? Em situações de atividade, se eu estou, por exemplo, reclinado ou sentado, relaxado, eu estou gerando, em termos de área de superfície minha aqui, né? Em watts por metro quadrado. E aqui é a minha condição metabólica, né? O 1 é o sentado relaxado, é a condição que a gente diz que é padrão, né? Esses 58 watts por metro quadrado. E depois eu vou ter as outras atividades que vão aumentar esse metabolismo. Então, por exemplo, sedentária, que eu estou mais esperto no trabalho de escritório, na escola, né? Fazendo compras, trabalho doméstico, se eu estiver caminhando, dependendo da velocidade, né? Daí carregando peso, vai aumentando essa atividade metabólica. Isso eu posso levar em consideração quantas pessoas estão fazendo que tipo de atividade também, para ver o cálculo térmico, né, que eu tenho que ter no meu condicionamento de ar no ambiente. Em relação à vestimenta, vestimenta nada mais é que é o nosso isolamento térmico com o meio, e é medido nessa CLO. Depois, eu quero que vocês façam a comparação do CLO com a nossa condutividade térmica, né? Não é exatamente a mesma unidade, mas dá para fazer um paralelo aqui. Então a unidade é metro quadrado, graus Celsius por watt. E aqui eu tenho os valores para algumas condições, né, para algumas vestimentas. Daí eu vou somando esses valores dependendo de quanta roupa eu estou colocando, né? Então aqui para um caso muito frio, 4.0, um caso de escritório 1.0, né? A pessoa vai para a praia, 0,05. Isso vai afetando também na nossa parte de conforto térmico e também em termos de conforto térmico do ambiente. Se eu tenho, por exemplo, uma loja, um restaurante, e está muito frio lá fora, eu não vou querer esquentar muito ali dentro, porque as pessoas vão vir com a vestimenta um pouco mais, né, mais preparadas para o frio. Então elas não vão querer ficar tirando todos os casacos para entrar nesse ambiente. Então tem que levar em consideração isso. O meu conforto térmico não é o mesmo para todas as condições, não é o mesmo para todos os períodos do ano também. Tem esses fatores sociais, né, envolvidos. E como é que a gente faz essa análise, né? Geralmente tem um gráfico desses. Aqui é uma curva de distribuição, né, gaussiana, parte estatística, a porcentagem de pessoas insatisfeitas, e eu vou vendo, vou colocando condições e analisando várias condições e fazendo uma enquete com as pessoas, né, se estão satisfeitas ou não termicamente, se está frio ou se está calor. Então eu consigo achar aqui uma condição onde eu tenho menos pessoas insatisfeitas, que daí seria a minha condição, digamos, ideal para aquela situação, para aquela região geográfica, né? Em termos de conforto térmico. As condições, como eu falei, que afetam são a temperatura do ar, a temperatura média radiante, a umidade relativa do ar, velocidade do ar, né? E tem bastante a parte geográfica também, aqui para o Rio Grande do Sul, numa região, no escritório de trabalho leve, né? Para um indivíduo sentado, a taxa de conforto térmico fica em torno de 19 graus. Trabalho pesado, ela já vai para 15 a 16. Daí um comparativo com o norte da Finlândia, o conforto térmico já baixa um pouco, né? Porque lá já é, em geral, mais frio. Então eles estão mais acostumados com isso. Vai de 14,3 a 17,3. Atenas, que já é geralmente mais quente, vai de 22,7 a 25,7. Então tem bastante a parte regional, cultural, envolvido com o conforto térmico também. Agora a gente vai entrar na psicrometria, né? Ela é definida como é o ramo da física relacionado com a medida ou determinação das condições do ar atmosférico. A gente vai estar estudando o ar, né? Porque geralmente é o fluido que a gente vai usar de trabalho em várias condições. Por exemplo, se eu vou fazer secagem de grãos, né, na agroindústria, o que eu vou colocar? Vou insuflar ar, né, com uma certa umidade, uma certa temperatura, né, que eu posso aquecer ele, a gente vai ver daí os processos que tem. Eu vou colocar ele e esse ar ele vai roubar a umidade para fazer a secagem, né?
roubar a umidade dos grãos. Então, eu tenho isso aqui, esse fluido térmico, digamos assim, o ar atmosférico, tem uma importância muito grande. No condicionamento caseiro também de ar, né? Eu vou ter o ar-condicionado. Esse é o meu fluido de trabalho externo ao ciclo. Tem o fluido que é o fluido refrigerante do ar-condicionado, que pode ser, tem alguns tipos de fluido, né? Que é assim como na geladeira, mas o meu fluido externo é o ar atmosférico. Então eu tenho que fazer essa análise de temperaturas, umidade, né? E a psicometria estuda principalmente a mistura ar seco e vapor d'água. A gente vai ver que tem essa importância muito grande aqui da influência do vapor d'água nessas condições, né? Outra definição é aquela parte da ciência que está, de certa forma, intimamente preocupada com as propriedades termodinâmicas do ar úmido. Ar úmido é essa mistura, ar seco e vapor d'água, dando atenção especial às necessidades ambientais, humanas e tecnológicas. Certo? Então é importante esse estudo e a gente vai ver vários desses conceitos na carta psicométrica que eu vou apresentar para vocês. Não sei se alguém já viu essa em alguma outra disciplina ou uh, se alguém trabalha com a parte de ar-condicionado já deve ter visto essa carta. Então, o conhecimento das condições de umidade e temperatura do ar é muito importante, né, nesse estudo. O conforto térmico ele depende disso, né, da quantidade de vapor presente no ar, dependendo da temperatura. A conservação de produtos como frutas, hortaliças também é muito impactado por essa condição, né, de umidade relativa. E também eu tenho a perda de peso num produto. Se esse produto tem muita umidade, ele vai perder peso em massa, vai perder massa, né? Não é bem peso aqui. Vai perder massa com o meu ar atmosférico pela troca de umidade, né? Ele vai perder quilogramas de ar pro meu ar atmosférico, certo? Vamos falar um pouco aqui sobre o ar atmosférico agora, né? Ele é composto de 4 gases principais. Na disciplina de máquinas térmicas eu coloquei a composição um pouco mais completa do ar, né? E vapor d'água, né? O ar atmosférico. A composição do ar seco, a gente vai focar nesses 4 elementos, 4 componentes. Então a gente tem oxigênio, nitrogênio, argônio e dióxido de carbono, nessas proporções, né? Em termos de fração molar, apresentado nessa tabela. Nesse estudo, geralmente a gente vai estar trabalhando com o ar seco como o ar em geral como um fluido único, não vamos estar distinguindo o oxigênio, nitrogênio, argônio. Mas isso aqui é mais para conhecimento. É razoável considerar todos os gases como uma substância homogênea, né, que a gente vai estar fazendo. Isso aqui a gente vai ter o ar seco e a gente vai ter a umidade, que vai estar um pouco separada, assim, em termos de umidade relativa ou umidade absoluta. Então a gente vai tratar o vapor d'água separado, né, porque ele é passível de condensação, isso a gente vai ver. Muito importante, né? Eu posso retirar a umidade ou adicionar a umidade e isso vai mudar bastante as propriedades do meu ar. O ar seco em si, essa mistura dos gases, tá? Várias medições mostraram que ele é relativamente constante, ele varia muito pouco, né, em termos do tempo, localização geográfica e altitude. A massa molar dele fica em torno de 28,96 kg por kg/mol. E a do vapor d'água, 18,01, né, kg por kg/mol. Ambos na escala de carbono 12. Né? Essa daqui é a constante dos gases para o ar seco. A gente não vai se prender muito nisso agora. Especialmente que a gente vai pegar muito das propriedades que a gente precisa, propriedades termodinâmicas da nossa carta psicrométrica. Né? O ar úmido é uma mistura do ar seco e vapor d'água. A gente vai tratar como mistura binária. A gente não vai estar separando mais os outros componentes que tem dentro do ar seco. A quantidade de vapor d'água presente nessa mistura ela pode variar de 0 até a condição de saturação. Mais que isso, o que acontece? Eu tenho a condensação, né? A condensação nas superfícies. A gente vai ver que isso aqui é chamado essa condição em termos de temperatura, é chamada de temperatura de orvalho.
né? Então é um termo bem conhecido, né? Não a temperatura de orvalho tecnicamente, mas o ponto de orvalho, né? É um conceito conhecido. Aquelas gotículas que formam na grama, no mato, né? De manhã cedo, na madrugada. Então é porque para aquela dada temperatura de bulbo seco, de bulbo úmido, umidade absoluta que o ar tinha, aquelas condições, como foi resfriando a minha temperatura, chegou na condição de saturação. Então eu comecei a ter gotículas condensando. Saturação corresponde à quantidade máxima de vapor d'água que o ar pode suportar em uma determinada condição da temperatura. Certo? Condição de temperatura, pressão, né? Eu preciso de duas para caracterizar o meu estado termodinâmico, né? Então aqui tem a definição do ar saturado, ar não saturado. Em termos das leis dos gases, a gente vai ver isso aqui, que é o fundo, né? Teórico, que vai permitir a gente ter a nossa carta, entender o que está acontecendo em termos de propriedades, né? É muito importante porque a carta psicométrica a gente vai ver mais como uma forma de entender os conceitos, né? Hoje em dia a gente tem programas, softwares como o EES, que é o Engineering Equation Solver, que se eu colocar ali um ar úmido, né, e duas propriedades, ele vai me dar as condições todas. Mas a gente precisa entender o que está acontecendo, né? Entender o que acontece se eu faço um aquecimento, se eu insiro umidade. Então, para isso, a carta é muito importante, em termos didáticos, né? A entalpia é uma função somente da temperatura, no caso dos gases ideais, né? Lei dos gases ideais. Então, eu tenho que o meu Cp vai ser a função também da minha temperatura, tá? Quer dizer, o Cp ele vai ser a variação da entalpia pela temperatura. Então, eu posso colocar um Cp ΔT e eu acho a minha entalpia por uma certa condição, quando eu estou trabalhando com ar. Então, é um pouco mais simples de trabalhar dessa forma, né? Eu posso ter o meu ΔH numa equação aí, num balanço de energia, e eu posso calcular através do Cp ΔT. Não sei se vocês lembram disso aqui, lei de Dalton, né? Mais uma revisão da parte química. No modelo de Dalton, considera-se que cada componente da mistura ocupa todo o volume e está na temperatura da mistura. Então, eu vou ter o que se chama de pressões parciais nisso aqui, né? Eu estou considerando todos como gases ideais. Então, vamos dizer aqui que eu tenho a minha mistura. Minha mistura, eu tenho aqui o meu componente 1, vamos dizer assim, o vermelho. Vamos estar trabalhando só com os dois. O vermelho é a minha vapor d'água e o azul é o meu ar seco, digamos assim. Se eu separar os dois, essa pressão aqui é o manômetro, né? Medindo a pressão dos dois componentes, a pressão parcial, eu separo cada componente em um recipiente diferente, né? Vamos colocar aqui é o meu componente 1, 2 vai ser meu ar seco. E o meu componente 1 vai ser o meu vapor d'água. Então, esse conceito da lei de Dalton, né, das pressões parciais, eu estou dizendo que o meu vapor d'água ocupa todo o recipiente, está na temperatura da mistura e ele tem uma pressão parcial, digamos, X aqui. Somada com a pressão parcial do outro componente, que é o meu ar seco, ela vai me dar a pressão total. Então, é uma soma direta, né? É como se eu estivesse analisando o vapor d'água no mesmo recipiente que eu tinha antes, tirando o ar seco. Então, eu estou olhando só para o vapor d'água. Depois eu faço a mesma coisa só para o ar seco. Então, eu tenho que a minha pressão total de um sistema de mistura de gases é a soma das pressões parciais de cada um dos componentes, né? Pressão parcial é a pressão de cada componente exerceria se a mesma temperatura ocupasse sozinho o volume da mistura, certo? Então, eu posso fazer isso para N gases numa mistura, e no final eu vou ter isso aqui, né, a soma das pressões parciais, né? Depois vocês podem dar uma lida com calma, né, nesse slide. Mas aqui, por exemplo, PV, bom, aquela a lei dos gases, né? Se eu for fazendo isolando isso aqui, eu chego nessa condição. Tenho PVRT, a temperatura é a mesma, como eu falei, né? Está em equilíbrio a mistura.
corta, corta, corta. O volume que ele ocupa é o mesmo, cada gás, né? Então eu tenho a soma das pressões parciais. E a minha pressão atmosférica eu vou considerar nesse estudo aqui na psicometria, que é a minha pressão do ar, mais a pressão de vapor. Ok? A pressão do ar seco, mais a pressão do vapor d'água. E aqui a gente vai ver um pouco das propriedades termodinâmicas do ar úmido. Ar úmido, mistura de ar seco com vapor d'água, certo? Que tem presente no ar atmosférico. Eu vou ter diversas propriedades termodinâmicas, né, que estão associadas com as propriedades do ar úmido de maneiras diferentes. Eu tenho 3 associadas com a temperatura, que é a minha temperatura TBS, temperatura de bulbo seco, meu TBU, temperatura de bulbo úmido, e meu ponto de orvalho. Eu vou falar passo a passo o que é cada uma delas. Né? Propriedades termodinâmicas caracterizadas pela quantidade de vapor d'água presente no ar úmido. Não é só em relação à temperatura, agora em quantidade do vapor d'água. Eu tenho a minha pressão do vapor, né, que a gente viu, a pressão parcial do vapor. A razão de umidade, aqui a gente botou a nomenclatura que eu peguei aqui de um dos livros é X, mas é bem comum encontrar isso aqui como W, certo? A umidade relativa e o grau de saturação, bom, a gente não vai ver para não complicar tanto, a gente vai parar na umidade relativa. Tem uma aplicação mais comum de ser vista. E outras propriedades fundamentais relacionadas com o volume ocupado e com a energia do ar, que são o volume específico e a entalpia. A entalpia é muito importante para a gente fazer os balanços térmicos, certo? Elas são propriedades da mistura do ar seco, vapor d'água, mas por conveniência elas são expressas numa base de unidade de massa de ar seco. O que significa isso aqui? O meu volume específico, geralmente, o que ele é? Ele é metro cúbico por quilograma, né? Geralmente é 1 sobre ρ, né? 1 sobre a minha massa específica. Aqui, no caso, eu estou fazendo metro cúbico por quilograma de ar seco. É muito comum encontrar isso aqui, as unidades por quilograma de ar seco, certo? Na nossa carta psicrométrica. A rigor, dependendo da literatura que se consultar, o volume específico que é apresentado na carta psicrométrica, ele não é diretamente relacionado a 1 sobre a massa específica da minha mistura, justamente porque ele é por quilograma de ar seco. Mas nesses exemplos aqui a gente vai simplificar, vai considerar assim, certo? O volume específico que está considerando aqui vai ser a gente vai usar como o da mistura, ok? Não necessariamente o da mistura por quilograma de ar seco, ok? Não necessariamente o volume, né, pela massa em ar seco. E a entalpia também, ela vem por quilojoule por quilograma de ar seco, né? Ok? Então, pessoal, aqui eu coloquei a carta psicrométrica, certo? Ela parece um pouquinho complicada, mas a gente vai ver o que significa cada uma das inclinações. Vamos fazer uns 2 exemplos aqui do que a gente tem. A princípio, a gente já consegue ver que aqui é a temperatura de bulbo seco. Aqui eu vou ter essa temperatura de saturação e a temperatura de bulbo úmido, né? Como está mostrando aqui, esse pontilhado caminhando é a temperatura de bulbo úmido. Eu vou ter as linhas de volume específico, que são essas linhas aqui de 0,88, 0,90, né? Metros cúbicos por quilograma de ar seco. Aqui no meu eixo Y eu vou ter a umidade absoluta, né? Que aqui ele está representando por um Wzinho, que é em gramas de água por quilograma de ar seco. A entalpia está descrita aqui, né, em termos de kilojoule por quilograma de ar seco, também. É só para vocês se familiarizarem, mas a gente vai fazer um exemplo observando ponto a ponto. Daqui a pouco eu vou falar da temperatura de orvalho, então lembrem dessa curva aqui, ó. Opa. Essa curva aqui, certo? Esse é o limite, a gente está analisando tudo que está aqui dentro, ok? O que está acontecendo aqui dentro, a gente está analisando. É importante ver que essa carta ela é expressa
uma condição específica. Então aqui eu tenho uma pressão de 1 atmosfera, né? É o meu ar atmosférico aqui, nessa pressão. Eu posso ter condições em ah, situações mais elevadas, né, que daí eu vou ter pressões reduzidas, não só uma atmosfera, mas reduzidas. Eu posso ter condições com pressão mais elevada, dependendo da condição, de se é um ambiente hermético pressurizado, né? E essa carta vai mudar. Ela é específica, tem uma carta específica para cada pressão, certo? Os exercícios que a gente vai fazer vão ser para essa carta, que a gente não vai precisar ficar procurando outra carta, e eu vou disponibilizar para vocês, ok? É mais para a gente aprender como é que se mexe nela do que para realmente avaliar várias outras condições, né? Certo? Então vamos para as definições das propriedades que a gente tem dentro da psicrometria. A gente tem primeiro a temperatura de bulbo seco, TBS, que é a nossa temperatura mais tradicional que a gente mede com termômetro, né? Então ela é medida com termômetro ordinário e não é influenciada pela umidade relativa do ar. Por isso que eu digo, né? A temperatura, a sensação térmica, ela pode variar bastante para duas regiões na mesma temperatura por conta da umidade relativa, porque esse termômetro ele não está avaliando isso. Ele está medindo só a temperatura do ar. A sensação de conforto baseia-se na perda de calor pela diferença de temperatura, né? Mas é influenciado pela umidade. Daí a gente vai para a temperatura de bulbo úmido. Aqui eu já tenho alguns padrões que eu tenho que seguir para fazer essa medição. Esse equipamento aqui é um psicrômetro. Eu tenho nesse lado um termômetro de bulbo seco, né? Aqui está seco, como vocês podem ver. Ele está medindo a temperatura ambiente, puramente a temperatura ambiente. E deixa eu só ajeitar a mesinha aqui que está difícil escrever. E aqui eu tenho um termômetro que faz a medição da temperatura de bulbo úmido, meu TBU. O que que acontece? Eu tenho aqui a água. Deixa eu mudar a cor. Eu tenho aqui a água. E a água ela vai subindo por capilaridade nesse pedaço de tecido. E aqui está sempre umedecido. Então é literalmente isso, é a temperatura de bulbo úmido. O bulbo do meu termômetro está úmido, né? Então, para fazer a leitura dessa temperatura, eu tenho esse psicrômetro, né? Eu tenho dois termômetros, um dele envolto num tecido constantemente umedecido, ou de bulbo úmido, e outro é o termômetro tradicional de bulbo seco. O termômetro de bulbo úmido, ele recebe um fluxo de ar constante a uma velocidade de aproximadamente 3 metros por segundo, então são condições específicas para fazer essa medição, por meio do sistema de ventilação. O que que acontece? A umidade evapora, retirando a energia do bulbo úmido, né? Assim como o suor da pele evapora, retirando energia e resfriando o nosso corpo, né, a nossa pele, na hora que a umidade que está nesse tecido evapora, ela retira energia, né, por esse processo de mudança de fase, e ela abaixa um pouco a temperatura. Então eu tenho que a temperatura do bulbo úmido, ela sempre vai ser inferior à do bulbo seco, a não ser que eu esteja numa condição de saturação, que o meu ar está saturado de umidade, né? Então, com isso, eu consigo inferir o quanto de umidade tem no meu ar. Porque eu tenho um termômetro que não está sendo influenciado pela umidade e outro que está. E o quanto que ele está sendo influenciado pela umidade é o quanto que o ar está conseguindo roubar de umidade desse meu tecidinho e resfriar ele, né? Então eu vou ter aqui, ó, entende-se por estado de equilíbrio a situação no qual o fluxo de energia do ar para o bulbo do termômetro é igual à energia necessária para a evaporação da umidade. Ok? A temperatura de bulbo úmido é sempre mais baixa, né? É a mais baixa que se pode atingir o ar úmido quando é arrefecido apenas com a evaporação da água. A temperatura do bulbo molhado, o bulbo molhado, o bulbo úmido, né? É sempre inferior à temperatura do bulbo seco, exceto quando o ar está saturado. Nesse caso, elas são iguais. Então a gente vai ver que nessa carta psicrométrica, a temperatura de bulbo úmido vai ser igual à temperatura de bulbo seco, que está nesse eixo, na condição de
esses eixos aqui, essas curvinhas, são a saturação, de 100% de saturação. Ok? Mas a gente vai ver com um pouco mais de calma. E eu tenho a temperatura de ponto de orvalho. É a temperatura no qual o ar úmido se torna saturado. Então, essa temperatura onde a do bulbo seco se iguala a do bulbo úmido, né? Naquela condição. Nessa condição, a gente tem a temperatura do ponto de orvalho. Né? Então, o vapor ele começa a se condensar quando ele é resfriado a pressão constante. Solidificar a gente não vai ver agora, então vamos deixar só a parte de condensação. Temperatura de orvalho é a temperatura em que a pressão parcial do vapor d'água é igual à pressão do vapor saturado. Então, a forma de ver isso aqui é através das pressões parciais. A pressão parcial ela vai ser importante porque ela começou a definição do meu eixo Y, da minha carta, mas depois a gente vai trocar por umidade relativa, bem por conta disso. Umidade absoluta, perdão, bem por conta disso. Né? O vapor comporta-se como se nenhum traço de ar estivesse presente, ou seja, para uma dada pressão, né, essa pressão parcial, a condensação ocorrerá à mesma temperatura. Dessa forma, o ar seco não afeta o comportamento do vapor d'água. É o que a gente está levando em consideração, que são gases ideais. Então, tecnicamente, a gente tem uma influência, né? As moléculas do ar seco interferem um pouco com a da umidade, mas é na ordem de 0,5%, então a gente não vai levar isso em consideração aqui. É um erro pequeno, né, que a gente pode levar adiante. Aqui é uma forma de ver a temperatura de orvalho como uma função da minha pressão de saturação ali, né, pressão do vapor. Certo? Suponha-se que a temperatura da mistura gasosa, né, e a pressão parcial do vapor na mistura sejam tais que o vapor esteja inicialmente superaquecido no estado 1. Aqui eu coloquei um diagrama tradicional aqui, TS. É o que a gente vê a gente já viu aqui em refrigeração, a gente vê na disciplina de máquinas térmicas, o diagrama tradicional, né? Aqui eu tenho a região de saturação, de mistura saturada, e aqui eu tenho um vapor superaquecido. Tá? Então eu estou inicialmente nessa minha condição 1. O que vai acontecer? Eu estou com a pressão constante, né? Se a mistura for resfriada com a pressão total P constante e com um conteúdo de umidade aqui, né? Quanto de quilograma de água tem por quilograma de ar seco, que é como a gente vê, constante também, a pressão parcial do vapor será mantida constante e o ponto 2 será alcançado tendo início a condensação. Então eu vou caminhar por aqui e aqui eu começo a ter a condensação. No meu diagrama na minha carta psicrométrica, eu vou ter aquela curvinha que eu comentei para vocês, né, que é a minha curva de saturação aqui, 100% de saturação. Se eu estou só resfriando o meu ar, meu ar numa condição onde eu tinha vapor superaquecido, sem mexer na minha umidade absoluta, eu vou chegar nessa condição de saturação aqui, onde ele encontra, certo? Então aqui o ponto 1 é a minha condição de vapor, ponto 2 é o ponto de orvalho. E aqui, bom, vamos ignorar isso aqui, né? Se for feito a volume constante, né, a gente não vai estar pensando dessa forma. Vamos pensar que a gente manteve a pressão constante. Ok? Então a gente tem a pressão de vapor, que é a pressão parcial exercida pelas moléculas, pela presença do vapor d'água. E aqui é uma forma de medir isso aqui, a minha pressão de vapor como uma função da pressão de saturação do vapor d'água à temperatura de bulbo úmido. E eu tenho aqui umas constantes que dependem daí de como eu estou fazendo a medição no meu psicrômetro, né? Se é 3 metros por segundo, 1 metro por segundo. A gente não vai precisar calcular isso, tá? Só para mostrar a teoria por trás. Eu tenho aqui a pressão barométrica local, temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido. Então, eu entro com esses valores, né? Se eu tenho essa pressão de saturação na temperatura do bulbo úmido, que digamos que é uma função também da temperatura de bulbo úmido, eu consigo achar a minha pressão de vapor. Essa pressão de vapor era do meu eixo Y, né, como eu falei.
aqui é a pressão do vapor saturado, que é como eu faço para encontrar aquela que estava nessa outra equação, né? Esse PVSBU, temperatura de bulbo úmido. Através dessa equaçãozinha, né, com essas constantes, eu consigo encontrar, usando a minha temperatura de bulbo úmido. Né? Tudo isso para eu dizer o quê? Que a umidade absoluta de uma amostra é a razão entre a massa de vapor, de vapor da água e a massa de ar seco. Ok, isso aqui é a minha definição. Eu quero dizer que eu consigo relacionar a minha umidade absoluta, perdão, deixa eu apagar isso aqui, através daquele equacionamento anterior, consigo relacionar isso aqui com minha pressão de vapor, certo? Então, se eu tenho essa relação entre a umidade absoluta e a pressão de vapor, eu posso fazer uma mudança na coordenada y. Então, na minha carta psicrométrica, eu não estou mais usando a minha pressão de vapor, eu estou usando a minha umidade absoluta. É mais fácil de eu trabalhar dessa forma. Eu substituí aqui para trabalhar com umidade absoluta no lugar de pressão de vapor. Então, esse equacionamento aqui eu não vou cobrar diretamente de vocês, certo? A minha pressão de vapor e pressão de vapor saturado. É só a base que eu usei para chegar nessa troca de ordenadas. Ok? Agora sim, a umidade absoluta é muito importante, a definição dela. Eu tenho o quê? A minha massa de vapor sobre a massa de ar seco. Quantos quilogramas de água eu tenho por quilograma de ar? Certo? Isso é importante. E aqui vocês podem ver, depois se quiserem fazer essa dedução, eu usei só a teoria dos gases, né? E aquela relação que eu tinha anteriormente. Certo? Então vamos agora para a umidade relativa. Umidade absoluta é massa, né? É o mais fácil de visualizar porque é massa. Quantos quilogramas eu tenho de umidade por quilograma de ar. A relativa, ela vai me fornecer uma quantidade percentual de quanto de umidade eu tenho em relação à quantidade máxima que eu poderia ter no ar naquelas condições, certo? Naquela temperatura. Então, aqui, né, eu tenho a minha umidade relativa. Aqui eu chego numa relação entre as pressões, mas o que ela está me representando, né, se eu trocar esse eixo por umidade absoluta, ela vai me dizer o quanto que eu tenho, nossa senhora, o quanto que eu tenho aqui do meu, acho que está meio torta essa mesinha, nesse ponto, o quanto que eu tenho de umidade aqui, né? Em relação ao quanto que o máximo que eu poderia ter nessa temperatura. Aqui eu tenho uma temperatura X, digamos, ou 30 graus. O máximo que eu consigo ter em termos de umidade nessa temperatura antes de começar a condensar, que é a minha saturação, vai ser, vamos colocar aqui uma umidade absoluta de, deixa eu pegar na carta, vamos botar aqui 30 graus, eu venho até aqui em cima, 30 graus, eu vou ter aqui, vamos botar 28 gramas, é um pouco menos ali, mas para simplificar, vamos dizer que aqui eu teria 28 gramas de água por quilograma de ar seco, né? Daí eu consigo achar qual é a minha condição aqui pelas curvas de saturação. Minha umidade relativa de 50% seria metade disso aí, 14 gramas por quilograma de ar seco. Ok? Então é o quanto que falta para chegar na minha saturação. Isso é muito importante, né? Porque geralmente a gente tem essa forma de medição, essa forma de descrever. Eu tenho o meu ar com uma umidade relativa de 50%, né? É comum. Aqui são as linhas de umidade relativa, né? Elas vão caminhando do meu 100%, que é essa linha aqui, que é a linha de saturação, né? Até, daí vai caminhando para cá, vai baixando. Então vamos dizer que aqui é a minha de 50%. Né? Então nessa condição aqui eu tenho 50% de saturação de umidade relativa. Eu posso achar essas condições, a minha umidade relativa, se eu tiver uma medição de temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido, que é o que o meu psicrômetro faz, né? Meu equipamento ele vai me dar uma medição da minha temperatura de bulbo úmido, que está em espanhol, né? TBU, e aqui
temperatura de bulbo seco. Então eu consigo achar esse ponto, olhando esse ponto eu vejo qual que é a minha umidade relativa. Na verdade eu consigo ver várias coisas, eu consigo ver para esse ponto a entalpia, a umidade relativa, meu volume específico, a umidade absoluta, né, se eu tiver essa medição das duas temperaturas. Para uma pressão característica, né? Também tem que ter um barômetro para medir a pressão ali. Um manômetro. O volume específico é o volume ocupado por unidade de massa, né? Então eu tenho duas formas de definir, que são formas usando a teoria do gás ideal. Eu tenho o volume do ar, o volume do vapor d'água, então aqui eu tenho que levar em consideração a minha pressão parcial do ar, pressão parcial do vapor d'água, e eu posso achar o meu volume para o ar úmido, né? Então eu levo em consideração as duas, certo? Em geral a gente vai pegar da tabela, né? Eu vou dar as condições, vocês vão ler na tabela. Não vamos precisar fazer as contas. A mesma coisa para entalpia, né? A gente já viu na aula da primeira lei, a aula de revisão da primeira lei, que a entalpia ela é a propriedade definida pela soma da energia interna do sistema e dessa energia de deformação do meu volume de controle, da minha massa, né? Que é o produto da pressão e volume. Então eu tenho isso aqui, U mais PV. Ela é uma propriedade termodinâmica, a minha entalpia. Então se eu tenho para um sistema pressão e temperatura, eu consigo achar a entalpia, se eu sei qual é o fluido. Aqui nesse caso eu também consigo, se eu tiver a minha temperatura de bulbo seco e bulbo úmido. Eu vou lá na tabela e leio a minha entalpia diretamente, certo? A entalpia ela tem que ser definida em relação a um ponto de referência. Então, nas tabelas que a gente vê, a gente só pega o dado diretamente da tabela, mas ela tem um ponto de referência. Na psicrometria, a pressão de referência e temperatura de referência é 0 graus. Né? Aqui é pressão atmosférica e 0 grau, ok? Então eu tenho essa condição de referência. Então na condição de referência, né, o meu ar ele vai ter aqui 0 kJ por quilograma, meu vapor 2.501. Né? Então eu consigo achar a minha entalpia, né, dessa forma. Bom, eu tenho aqui a entalpia da mistura, vai ser a entalpia do ar e a entalpia do vapor. Né? Então eu tenho a massa do ar, HA, massa do vapor, HV. E aqui eu consigo achar o H, né? Deduzindo um pouquinho mais para a fórmula, eu consigo achar em relação ao meu W, que eu consigo pegar direto da tabela aqui, né? Que é a minha umidade absoluta, que é o quanto que eu tenho massa de vapor por massa de ar, certo? Fazendo isso, isolando na equação. Então, se eu fizer avançar com a dedução, eu posso pegar que a entalpia de A é a entalpia menos a entalpia de referência de ar, vai ser o Cp ΔT, onde um dos T's é a temperatura de referência. Então, no final eu consigo achar a minha entalpia da mistura dessa forma. Né? 1, a temperatura, aqui é a temperatura em graus Celsius, tá? Quando tem o T maiúsculo, nessa nomenclatura aqui, desse livro que eu peguei, tá trabalhando em Kelvin. E quando tá Tzinho, graus Celsius. Mas, novamente, essa aqui é a base que tem por trás, né? Vocês não vão precisar achar a entalpia dessa forma, porque vocês podem olhar direto na tabela. Eu vou dar a carta psicrométrica e vocês vão ter que aprender a ler a carta. Então vocês podem achar a entalpia diretamente na carta. Certo? Pessoal, sobre os diagramas psicrométricos, né? São as nossas cartas psicrométricas. Elas vão juntar, como eu falei ali, um conjunto de propriedades termodinâmicas da mistura ar-vapor d'água. Então a gente tem que aprender a ler elas, né? A gente tem que conhecer os pontos básicos da carta e conhecer as aproximações no traçado, né? Não é... Existem algumas simplificações, dependendo da carta, dependendo das condições, certo? Então, ali o conhecimento das equações eu passei para vocês, né? Então vocês podem calcular também para diferentes condições, ou vocês podem, como a gente vai aprender agora, ler direto da carta, né? Então ela é feita com uma superposição de propriedades. Então com um mínimo de duas propriedades, que é uma condição termodinâmica que a gente vê, né? Com duas propriedades a gente consegue definir o estado.
A não ser que seja uma condição de saturação ali, daí a gente, se estiver trabalhando, por exemplo, com vapor numa usina, a gente vai precisar daí de 3, né, propriedades. E precisa do título também, para saber exatamente. Senão a gente sabe que a gente só sabe que tem a mistura, não sabe quanto que tem da mistura. A gente vai ver bastante esse diagrama de Carrier e tem esse diagrama de Mollier. Né? A diferença deles é o formato. Né? Esse de Mollier ele é invertido, perto do que a gente está acostumado a ver. Então aqui a gente tem as propriedades e o que vão estar apresentados nos eixos. Aqui é um pouco mais fácil de visualizar, certo? Vocês podem usar depois esse slide com calma para ver o que tem. Aqui eu tenho a temperatura de bulbo seco, que eu posso ler diretamente lá embaixo, né, no meu eixo X. Aqui é a temperatura de bulbo seco. Então eu caminho para cima até chegar no meu ponto, né? Se eu for até a condição de saturação aqui, eu posso ver quanto, né, vamos dizer aqui que eu caminhei para cima até esse ponto. Eu consigo ver, se eu jogar totalmente para a direita, o quanto de umidade absoluta eu consigo ter na condição de saturação, certo? Então, caminhando para a direita, a gente vai ter no eixo Y a umidade absoluta. A temperatura de bulbo úmido ela é quase paralela à entalpia, mas ela não é. Vocês vão ver que ela é um pontilhadinho que tem, mas é quase paralela à entalpia. E a entalpia eu vou ler nessa reta aqui, certo? Aqui eu faço a leitura da entalpia. E na linha de saturação, aqui assim, eu consigo ver a temperatura de bulbo úmido e na condição de saturação se iguala, né? A temperatura de bulbo seco. Certo? Que é como eu falei, né? Se o ar está tão saturado, ele não está conseguindo retirar a umidade do meu bulbo molhado no psicrômetro, então as duas temperaturas são iguais. O ponto de orvalho eu vou ler caminhando também na horizontal até encostar, então vai ser aonde eu vou ter a saturação, né? Ele vai coincidir também para uma certa temperatura aqui, por exemplo, a minha temperatura de orvalho seria igual à temperatura de saturação nesse ponto, que é igual à temperatura de bulbo úmido, né? Se eu estou naquele ponto, coincidir os três. Certo? Mas a gente fala mais em ponto de orvalho quando eu estou dizendo que eu vou resfriar o ar até o ponto de orvalho. Então eu vou estar caminhando aqui, andando para a esquerda até resfriar. Certo? E eu também tenho um volume específico aqui, né? Então eu vou enviar esse gráfico com uma qualidade boa, vocês podem conseguir ver com calma ali o que eu tenho. Tem algumas cartas que tem a correção de entalpia, né? Porque a entalpia que está aqui seria a entalpia da saturação, então quando ele entra nesse gráfico tem algumas cartas que apresentam uma correção, mas aqui a gente vai estar trabalhando não apresenta. E faltou, perdão, a umidade relativa, essa linha de saturação, né, de umidade relativa. Então aqui eu vou ter várias umidades relativas, várias linhas. Aqui, nessa linha, é a minha de 100% de saturação, certo? Depois vocês dão uma olhada com calma aqui também para desvendar o gráfico que ele tem. Essa escala de razão entre calor sensível e calor total, a gente vai fazer um exercício nessa aula para ver essa relação, certo? Porque muitas vezes eu quero manter o meu ambiente a uma temperatura constante e uma umidade constante. Então, muitas vezes eu tenho uma carga térmica em calor sensível, né, que é a temperatura esquentando devido ao sol batendo na parede, e em calor latente eu também posso ter um calor latente sendo entregue a esse ambiente. Então, eu vou ter que também retirar esse calor latente, muitas vezes, para manter tanto a temperatura quanto a umidade controlada. Certo? Então, aqui o resto tudo a gente viu, né? A temperatura do bulbo seco no meu X, a umidade específica, a umidade relativa, bulbo úmido, volume específico, entalpias, temperatura e ponto de orvalho, pressão de vapor e razão entre calor sensível e calor total. Tudo isso no gráfico, né? Um pouquinho poluído de ver, mas é bem tranquilo depois que a gente aprende a fazer visualização. Então vamos começar com um exemplo. Supondo-se, para efeito de exemplo, que as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido de um determinado ambiente são 25 graus e 21, respectivamente. Elas tenham sido determinadas por um psicrômetro. Né? Pode-se obter numa carta psicrométrica as principais propriedades do ar úmido. Né? Então vamos usar a carta de Carrier, que é a que a gente vai usar. Vou mandar para vocês um PDF com a qualidade boa.
e vamos preencher isso aqui. Se vocês quiserem fazer primeiro, dar uma olhada, né? A gente vai fazer o preenchimento, então eu abri em outro aplicativo que é um pouco mais fácil de fazer esses desenhos do que no PowerPoint, né, para ficar com as linhas mais retas. Então eu tenho 25 de temperatura de bulbo seco, ok? Vamos lá, eu vou marcar essa condição, a linha de 25. Aqui eu tenho o meu 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vou traçar essa linha. Né? Ela vai coincidir o 25 de baixo com o 25 de cima. Não ficou bem. Não ficou bem traçada aqui. Ok? Então essa é a minha linha de 25. E eu tenho 21 na minha temperatura de bulbo úmido. Deixa eu só apagar aqui. Então aqui eu tenho meu 20. Né? E o outro pontilhado, que é esse aqui, é a minha de 21. Vou botar de novo. Então eu vou pegar por esse pontilhado. Ele não é exatamente... Acho que isso aqui vai ser mais fácil fazer com o mouse. Não é exatamente paralelo à minha linha de entalpia, ok, pessoal? Então, esse aqui é a minha condição, certo? Vamos até marcar com uma outra cor aqui. Esse é o meu ponto. Então, o que a gente vai preencher na tabela? Certo? Eu pedi na minha tabela, deixa eu só abrir aqui para ver. Dificuldades técnicas, voltando aqui. Eu fiz no PowerPoint mesmo, fica um pouco mais demorado, mas mais fácil de visualizar. Então eu vou ter aqui a minha temperatura de bulbo seco que a gente viu, né? De 25. Minha temperatura de bulbo úmido de 21, aqui, né? É o 21. Se eu caminhar na horizontal até a linha de saturação, aqui, ó, eu vou ter a minha temperatura de orvalho. Que eu vejo pelos pontilhados aqui é meu 15, meu 16, meu 17, meu 18, meu 19. Então minha temperatura de orvalho é 19, certo? Depois eu vou querer ver a minha umidade relativa. Minha umidade relativa é essa linha de saturação, né? Como eu falei, né? Aqui eu vou ter a minha linha de 100%, aqui ó, a linha de 90%, 80%, essa daqui é a minha linha de 70%. Então, 70%. Depois eu vou ver o meu volume específico, que era para ser um V minúsculo, tá? Aqui eu tenho 0,86, aqui é o meu 0,87, aqui é o meu 0,88, certo? São essas linhas aqui, né? Então eu estou um pouquinho acima aqui, vamos botar 0,862, né? Vocês não precisam achar os valores exatos, só não pode ler, por exemplo, o 0,5 aqui, né? Ia estar completamente errado. Mas botar 0861, 0863, tá ok. Eu botei 0862. Agora eu vou querer saber qual é a minha umidade absoluta em grama de água por quilograma de ar seco. Né? Eu vou caminhar horizontalmente para a direita até encontrar esse meu eixo. Aqui eu tenho exatamente 14. Então eu vou ter 14 gramas de água por quilograma de ar seco. Ok? Depois agora eu vou ver a minha entalpia. A minha entalpia ela não é exatamente paralela com minha temperatura de bulbo úmido, tá? Eu vou seguir essas linhas aqui, essas orientações da linha, por exemplo, de 60, ela atravessa, sai aqui, né, 60, esse mesmo 60. Então eu vou tentar fazer o mais paralelo possível e eu vou caminhar aqui para cima e ler aqui em cima. Então aqui em cima eu tenho 61. Aproximadamente 61 kJ por quilograma, certo? Então essas são as minhas condições para esse ponto que eu defini
anteriormente ali. No ponto de 25, temperatura de bulbo seco, e 21, temperatura de bulbo úmido. Certo? Vamos ver aqui sobre os 6 processos psicrométricos mais comuns, né? E o que acontece com o meu ponto em cada um deles. Eu posso ter uma mistura diabática de 2 quantidades de ar úmido, então não tem troca de calor, eu tenho uma câmara de mistura isolada. Eu posso ter o aquecimento sensível, não aquecimento seco, um resfriamento sem deshumidificação, resfriamento seco, aqui eu mantenho a minha umidade absoluta. Um resfriamento com deshumidificação, um resfriamento e umidificação e um aquecimento e umidificação. Vamos ver passo a passo, no final eu passo um resuminho para vocês também. Então, pessoal, na mistura diabática de 2 quantidades de ar úmido, né, é um balanço de massa que eu vou fazer. Um balanço de massa tradicional. Eu vou ter 2 correntes de ar. É muito comum no ar-condicionado, nos sistemas maiores, que eu pego um pouco de ar externo e misturo com um pouco de ar de retorno, né, que o ar de retorno ele já está um pouco resfriado, então eu tenho uma economia energética e eu tenho um ar novo entrando no ambiente também. Então, eu tenho ar nas características aceitáveis para o ambiente, misturando parte do interno, né, o que eu falo de retorno, e um pouco de ar externo para higienização, para entrar ar de fora. Tenho economia de energia, porque meu ar de retorno geralmente está mais próximo das características que eu quero. Então, aqui na mistura do desenho eu tenho meu M.A com meu M.B. Né? E a mistura se encontra no ponto C. Como é que eu vou fazer isso aqui, né? MA, MB, MC. Né? E eu tenho aqui as minhas razões de umidade. XA, XB, XC. Tudo em termos de quilograma por quilograma. O que vai acontecer é que meu ponto 3, meu ponto C, né? Ele vai estar entre meu ponto A, entre meu ponto B, que seria o 1 e o 2. Então eu traço uma linha entre os dois. A minha mistura tem que estar entre esses dois pontos, certo? No meu balanço. Eu tenho 2 formas para chegar lá, né? Eu tenho que fazer por essas 2 formas, a continuidade e conservação da energia. Continuidade vai me dizer que o meu MA mais MB é o MC, né? E a conservação da energia para eu conseguir achar a minha entalpia em C. Né? Então eu consigo achar meu estado final fazendo como? Eu tenho essa linha interligando os dois, meu ponto 1 com o meu ponto A com o meu ponto B, e eu vou ter uma entalpia que vai sair da conservação da energia. Né? Daí eu vou, pego um ponto da minha entalpia aqui, traço a paralela da entalpia, nossa senhora, e eu acho meu ponto 3, ok? Então a entalpia final é a média ponderada das entalpias das correntes, ponderado pela massa, né, que se misturam. Né? O mesmo vai acontecer com a razão da umidade também, a umidade absoluta final. Então, por isso eu tenho esse meu triângulo aí, eu consigo trabalhar dessa forma. Ok? Então, eu também posso usar essa média ponderada das temperaturas, mas a gente vai fazer pela entalpia, certo? Eu consigo ligar os 2 pontos e, através da entalpia que sai pelo balanço de conservação de energia, eu traço uma reta e encontro aquele ponto. Eu posso ter o aquecimento sensível ou o aquecimento a seco. Né? O que está acontecendo? Eu tenho meu ponto A. Vocês lembram que meu eixo aqui embaixo, meu eixo embaixo é o eixo da temperatura de bulbo seco. Então eu vou estar aquecendo ele em termos de temperatura de bulbo seco até o meu ponto B. Se é um aquecimento seco, a minha umidade absoluta não muda. Eu tenho a mesma quantidade de vapor que eu tinha antes, vai se manter no final. Isso acontece quando? Quando eu tenho, por exemplo, um fluido quente passando numa serpentina e o meu ar está servindo para resfriar esse fluido, né? Então o ar está se aquecendo, passando ali por trás, por exemplo, no radiador da geladeira, né? Ele está passando ali por trás, ele está ganhando em termos de temperatura, energia térmica, mas não mudou a umidade dele, não tem troca de massa por ali. Então ele vai caminhar horizontalmente, né? Nessa linha de umidade absoluta, ok? É um aquecimento sensível, tem só aumento da temperatura. O resfriamento eu vou ter a mesma coisa, o resfriamento sensível, tenho só uma redução da temperatura.
né? Vai caminhar na mesma linha de umidade absoluta. A umidade daquela minha massa de ar não reduziu. A temperatura reduziu. Certo? Só caminha o inverso. O que pode acontecer é reduzir ao ponto de chegar na temperatura de orvalho, né? Daí, se eu chegar na minha temperatura de orvalho, eu vou ter uma redução de temperatura sendo seguida por uma redução de umidade absoluta, porque parte dessa umidade vai estar condensando na superfície do meu trocador de calor, ok? Então vamos aqui, ó, resfriamento sem desumidificação ou resfriamento seco, né, que a gente estava vendo. O ar com propriedades termodinâmicas no estado definido de temperatura de bulbo seco 25 e temperatura de bulbo úmido 20 sofre um processo de aquecimento até a temperatura de 46. Então aqui o que eu tenho, né? Eu estava no ponto 1, que é um exemplo dos dois casos que a gente viu. E ele vai até o meu ponto 2. Ponto 1, ponto 2. Eu tive um aquecimento seco. O que eu falei, só mudei em termos de temperatura. Mudou a temperatura de bulbo úmido daquele ponto também. Mudou a umidade relativa, claro. Né? Isso é importante ver, né? Se eu estou aquecendo ele, ele consegue absorver mais umidade. Seria como um copo de água que eu estou colocando sal. Né? Eu vou mexendo até chegar na saturação. Se eu esquentar ele no micro-ondas, eu consigo botar mais sal depois. Né? Se eu misturei sal ali até começar a aparecer sal no fundo do copo, eu esquento ele no micro-ondas, ele fica aberto a ter mais, a absorver mais, né? Essa condição. Então, o ar ele funciona mais ou menos assim também. Se eu estou esquentando, eu vou baixando a minha umidade relativa. Tá? Eu caminho para cá, ele vai baixando a umidade relativa. A umidade absoluta se manteve. A entalpia aumentou, né? Da forma térmica. Se vocês olharem no ponto 2 e for aqui para cima, vocês vão ver que aumentou. Volume específico aumentou também. E a temperatura de orvalho não, porque ela está intimamente vinculada com a minha umidade absoluta. Né? Ela está na mesma linha, a temperatura de orvalho está na mesma linha da umidade absoluta. E se eu resfriei, eu vou estar caminhando aí, em vez de ir para a direita, eu vou para a esquerda. Também vou mudando todos os parâmetros, menos a minha umidade absoluta e a minha temperatura de orvalho. O que acontece é que se eu quiser resfriar abaixo de 20 graus, abaixo de 17,7, por exemplo, se eu quiser resfriar até 16 graus, eu vou ter que vir até aqui, encostar na saturação e caminhar até 16 graus na saturação. Daí sim eu vou ter uma redução da minha umidade absoluta. Ok? Eu posso ter o resfriamento com desumidificação, né, que é o que eu comentei, daí eu vou resfriando, ele chega na saturação, cai um pouquinho, tira um pouco da umidade, né? E tem esse parâmetro que está lá na nossa carta, que é o fator de calor sensível. Então a gente vai fazer um exercício sobre isso. O que ele representa? É uma inclinação que vai estar me representando o quanto que eu tenho que retirar do ambiente ali, né? O quanto que eu tenho de perda em calor sensível por calor total. Então a gente vai aprender a ler isso no gráfico. Né? Geralmente ele fala assim, minha carga térmica do ambiente, eu tenho que retirar tantos quilowatts de calor sensível e tantos em calor latente. Ok? Porque eu tenho que tirar em termos de umidade, retirar do ambiente para manter uma umidade controlada. Certo? Pessoal, vamos fazer um exemplo então. A gente tem que manter um ambiente a 26 graus com 50% de umidade relativa. Para isso eu tenho que retirar do mesmo 20.000 quilocalorias por hora de calor sensível e 10.000 quilocalorias por hora de calor latente. A temperatura do bulbo seco do ar insuflado é fixada em 3 parâmetros. Então eu posso colocar ou a 20, ou a 15 ou a 10. Né? São 3 exemplos. E eu quero saber a vazão necessária de ar para os 3 casos. Então, a primeira coisa, a gente vai olhar lá na nossa tabela. Deixa eu abrir aqui. Na nossa carta psicrométrica. Deixa eu ver se vocês não estão vendo ainda. Agora estão vendo. O meu 26 é 50%. Vamos marcar isso aqui. Opa, aqui é o 25. Deixa eu botar uma cor mais chamativa. 26 graus. Aqui, 50%.
aqui, né? Mais ou menos aqui. Então, essa aqui é a nossa condição, nosso ponto A. Deixa eu tirar. Esse é o nosso ponto A, do ambiente interno. Ok? Então, vamos voltar para lá para ver como é que a gente começa esse exercício. Eu tenho aquela condição. Primeira coisa que eu vou fazer é um balanço de energia. Eu tenho a minha temperatura TB, que eu vou fazer primeiro com 20 graus. Eu tenho a minha temperatura TA, que é o meu 26 graus. Eu tenho a umidade absoluta de ar, que eu não peguei ali na tabela, depois a gente olha, mas é 10,5 gramas por quilograma de ar seco, né? 10,5. E eu quero primeiro trabalhar com calor sensível. Vamos lá, calor sensível, 20.000 quilocalorias por hora. Como é que eu vou fazer essa primeira parte? Eu tenho um balanço de energia, que é sensível igual a m ponto, que eu estou colocando em B, m ponto Cp delta T. TA menos TP. O que isso aqui me representa, pessoal? Eu tenho que entrar com ar um pouco mais frio, em temperatura de bulbo úmido, né? Em temperatura de bulbo seco, quer dizer, em TBS. Ele vai entrar um pouco mais frio. E essa temperatura, variação da temperatura vai me representar um calor sensível, né? Calor sensível. Então eu vou ter que entrar com o meu, vamos dizer aqui no meu eixo X é a minha temperatura de bulbo seco, aqui é o meu 26, aqui é o meu 20. O quanto que o meu 20 vai roubar de calor, assim, digamos, do meu ambiente até chegar no 26 é esse QS, que é a minha carga térmica do ambiente em termos de calor sensível. Ok? E com isso eu consigo isolar meu M.B, né? Ele vai ser 20.000 dividido por o CP, a gente vai usar aqui 0,24, delta T 26, menos 20. Isso me dá uma vazão máxima de 13.000. Já me adiantei, o 8 é depois. 13.887 quilogramas por hora. Ok? Agora a gente vai para a segunda parte, né? Vamos lá. O que está acontecendo em termos de calor latente? Eu tenho que retirar uma carga térmica em termos de calor latente de 10.000 quilocaloria por hora. Assim como eu caminhei da esquerda para a direita no meu eixo X, eu vou caminhar de baixo para cima no meu eixo Y. O que quer dizer? Essa carga, em termos de calor latente, quer dizer que eu tenho a água sendo inserida nesse meio ambiente nessa taxa aí em termos de calor de 10.000 quilocalorias por hora, que eu tenho que retirar em termos de calor latente desse ambiente para manter a umidade de 50%, umidade absoluta de 50%, né? É a umidade relativa. Umidade relativa de 50%. No absoluto nem faz sentido, em termos de quilograma em grama por quilograma. Então, para manter essa relativa absoluta relativa em 50%, eu tenho que retirar isso aqui, em termos de umidade. Então, meu ponto B ele vai ter que ser mais baixo que o meu ponto A, né, para ele conseguir absorver esse meu delta W, essa variação de umidade, né, para manter no meu ponto A. Né? Porque eu estou tendo uma geração de umidade aí por suor, por alguma coisa assim, nessa taxa de calor latente. Né? Então eu tenho que entrar com o ar um pouco mais seco, que ele vai chegar do ponto B até o ponto A. Assim como eu entrei com o ar um pouco mais frio para ele chegar do ponto B até o ponto A. Ao fazer isso, ao chegar na condição ideal do ponto A, ele vai estar roubando tanto calor sensível quanto latente. Ok? Então ele tem que entrar com uma umidade absoluta um pouco inferior. Como é que a gente vai fazer isso? Né?
Primeiro, eu vou considerar que o calor latente de evaporação é igual a 0,6 quilocalorias, aproximadamente, por grama de vapor, de água, né? Eu quero saber quantos gramas eu tenho que tirar por hora para chegar nessa condição, né? Então eu vou fazer que o meu m ponto de vapor que eu tenho que retirar é igual ao meu Q sobre o meu calor latente de evaporação. Isso vai ser 10.000 dividido por 0,6. Quais são as unidades, né? Tenho quilocalorias por hora dividido por quilocalorias e grama vai para cima. Então eu vou ter isso aqui em unidade de grama por hora. Grama de vapor por hora. Isso vai me dar 16,66. Vamos deixar por isso. Grama de vapor por hora. Ok? Não terminei ainda. Eu quero saber qual é o meu ΔW. Né? Eu posso relacionar esse gramas por hora com o meu quilograma de ar por hora aqui. Porque a minha unidade de W é grama por quilograma, né? Então eu vou pegar aqui meu ΔW. Vai ser igual ao quê? Ao meu M de vapor. Você tem que retirar essa massa de vapor, considerando que eu tenho essa vazão máxima de ar, né? Então isso vai me dar o quanto que esse ar tem que ter a menos de umidade absoluta em relação ao ar. O quanto que ele tem que, né, ter a menos que a parcela que ele vai, digamos, retirar. Isso aqui vai ser 16,66 dividido por 13.887, que vai me dar 1,2 aproximadamente grama de vapor, que é a unidade do W mesmo, né? Por quilograma de ar. Ok? Então, com isso, a gente consegue chegar no ponto B. Vamos lá para a tabela. Acho que apareceu já aí para vocês, né? Meu ponto B, vamos só completar o A. O A, ele está aqui, né? Opa, tem que botar a régua. O A, eu peguei a umidade absoluta dele aqui. Nesse eixo aqui é o 10, em cima é o 10,5. Agora a gente vai para o meu B, que entrou a 20 graus. E eu sei que o meu B ele tem uma umidade de menos 1,2 a menos, né, que o meu A. Então aqui cada tracinho desse é meio. Eu caminhei meio, 1,2 a menos, está aqui. Aqui, meu ponto B. Agora a gente vai ver que tem outra coisa, outro fator importante nessa carta, que é, vamos dizer aqui é meu ponto B, tá, gente? Que é só voltando para o gráfico, que é o meu fator de calor sensível. Ele está ali na carta psicométrica, a gente não usou ele. Fator de calor sensível. Ele é o que? É uma relação entre o calor sensível pelo calor total que eu quero retirar. O calor sensível que eu tenho é 20.000. E o total que eu quero retirar é 30.000, né? Ok? Então, isso vai me dar esse fator de 0,666. Vamos ver o que isso acontece no gráfico. 0,666. Vamos ver o que acontece lá no... Então, pessoal, aqui eu tenho essa relação, né? Aqui, ó, calor sensível por calor total, né? Tá tanto aqui em cima quanto aqui. Isso vai me indicar uma inclinação. Uma inclinação
que vamos traçar aqui. Então, eu vou ter 0,6, aqui é o 0,6 por dentro, né? Tá vendo 0,6, 0,7. 0,6, 0,65, 0,66, mais ou menos aqui, tá? Eu vou ter que vir com a régua e vou ter que transpor essa inclinação. Ok, eu ponho uma bolinha aqui da régua, a outra aqui, e eu vou ter que transpor isso aqui. Se eu vier aqui no lado, não, vocês estão conseguindo ver bem essa régua, aqui no lado eu também tenho 0,5, 0,65, 66. Ela está na mesma inclinação, né? Ok? Então, eu venho com essa inclinação e coloco no ponto A. Né? Agora que eu estou no ponto A, eu vou traçar, vamos escolher uma outra cor. Vou traçar uma reta. Essa não ficou muito boa, essa cor, né? Vamos botar um preto para conseguir ver bem. Vou traçar uma reta nessa inclinação. Fechar a régua. Então, meu ponto B, ele está passando por essa inclinação. Ok? Na verdade, era para ser um pouquinho mais embaixo aqui essa umidade, né? O meu ponto 1, subestimei ali um pouquinho, era ponto 2, mas ele vai passar. Essa inclinação vai me dizer que todos os pontos que eu posso ter de infiltração não, ar entrando no meu ambiente para chegar nessa condição que eu quero. O outro, por exemplo, que eu teria, né, outra condição, que vocês vão calcular depois fazendo esse mesmo procedimento que eu falei, seria o 15 e o 10. Daí eu consigo ver o quanto que esse meu 15 graus que eu estava entrando no ambiente teria que ter de umidade absoluta. Né? Então ele tem que ter menos 1, menos 2, menos 2,5. Um pouquinho, bom, aqui é aproximado, né? E esse daqui, que seria meus 10, ele teria que ter menos 3,5, pouco mais, né? É tudo aproximado, usando essa inclinação do calor sensível ao calor total. Eu posso fazer isso fazendo uma conta, né, de balanço de massa e de energia, ou usando essa inclinação que já tem no meu gráfico, na minha carta. Certo? Então, para prova eu aconselho ou imprimir isso aqui com esquadro, transferidor, né, tudo para conseguir fazer bem direitinho, pegar esses pontos, ou um programa desse aqui, esse é o Sketchbook da Autodesk, gratuito, vocês podem baixar também e usar ele para fazer a prova. Então vocês me mandam daí o print final do que vocês fizeram da carta que chegaram, né? Apontando quais são os pontos. Então, por exemplo, aqui seria meu ponto B, né, o rosa aqui. E vamos voltar para lá. Foi. Então, o resultado está aqui compilado. Eu vou colocar depois a carta para vocês verem. Eu falei ali 2,5, né, 2,2, 3,5, 3,2, porque eu não peguei exatamente a inclinação, mas se vocês colocarem como eu coloquei ali, vai estar ok, certo? E aqui eu tenho a minha vazão máxima em kg por hora. Se eu estou entrando com ar a 20 graus, eu tenho que entrar com mais ar, né, para ele chegar na condição de 26, né? Se eu tenho um ar mais frio, eu consigo entrar com menos massa para resfriar a mesma quantidade, ter a mesma troca térmica. E mais frio ainda, menor ainda a vazão máxima. Ok? Depois vocês dão uma lida nessa parte aqui, mas ó, o fator de calor sensível é aquela inclinação, a característica do ambiente, definido pelo fator térmico do ambiente, quanto que eu quero retirar, né? De calor sensível e de calor latente. Ok? Eu posso ter resfriamento e umidificação. Como é que eu vou fazer isso, né? Vou resfriar e umidificar, eu posso passar o ar por uma cortina de água gelada. Eu posso fazer isso de uma forma que eu mantenha a minha entalpia constante, como está apresentado aqui. Né? E eu posso ter aquecimento e umidificação. O interessante é que eu posso ter onde eu aqueci, umidifiquei, mas a minha temperatura, a linha aqui, é inferior à minha temperatura A, mesmo tendo aumento da entalpia, porque a entalpia são linhas paralelas a essa linha aqui, né? HA. Então, meu HA' vai ser maior, meu HC' vai ser maior, meu HD' vai ser maior. Mas eu tive uma redução de temperatura com aumento de entalpia.
né? Porque eu introduzi também a energia associada ao vapor. Ok? Esses aqui são os resumos dos princípios, então depois vocês vão dar uma olhada com calma. Eu posso ter então aquecimento, resfriamento, umidificação e desumidificação, né? Aquecimento aqui, resfriamento aqui, umidificação eu subo no eixo, no meu eixo Y, e desumidificação no meu eixo Y eu desço, né? Então esses 4 processos eles só caminham ou no eixo X ou no eixo Y. Eu posso ter daí minha umidificação adiabática, RU com H constante, ou desumidificação química, que é uma forma de manter a entalpia constante. E eu posso também ter aquecimento com umidificação e resfriamento com desumidificação, né? Caminhando na carta dessa forma. O resumo dos processos, depois vocês dão uma lida com calma, né? Mas foi tudo que eu já expliquei, eu não vou passar de novo em cima disso, porque já ficou uma aula bem extensa. E pessoal, essa foi a parte de psicrometria e conforto térmico. Eu vou colocar uma lista, já está disponível, né, quando tiver liberado esse vídeo. É um pouco mais simples, né, só para vocês se familiarizarem com a carta. Daí na próxima semana a gente faz uma aula de exercício, daí com os exercícios um pouco mais sofisticados, né, com retorno de ar, com toda essa parte. Certo? Vou fazer aquele mesmo esquema que eu estou fazendo nas outras disciplinas. Eu vou colocar a lista e fazer a aula de resolução da lista em si. Então vocês tentam resolver a lista e olhem depois, já conseguem conferir se fizeram certo, quais são os erros, as dúvidas, para preparar para a prova. Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.